obrigado. Meu nome é Carlos Mota de Souza, sou associado representativo do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, na classificação aeronáutica, atualmente na função de primeiro diretor de protocolo. Eu gostaria de inverter a pauta, presidente, e inicialmente eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Temos a satisfação e a alegria de ter aqui conosco o Leonel Nascimento, do Rotary Clube de Caxias do Sul, governador 0203 do Distrito 4700. Temos o nosso governador assistente Marcondes Calado. Também presentes Ana Elise do Rotary Clube Recife Largo da Paz, o rotariano Cláudio Zinha, do Rotary Clube de Copacabana, Distrito 4571, a nossa querida Tânia Gomes, foi nossa governadora assistente na gestão passada, do Rotary Clube Brasília Lago Norte. Temos Iote, do Rotary Clube São Paulo Aeroporto, Distrito 4422. E os nossos companheiros do nosso querido clube, o presidente Chico Chilabres, meu colega Bento Félix, o presidente Gilmar Marques e Jorge de Frias. Muito bem, então uma boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindas à nossa reunião deste dia 22 de setembro, 13ª reunião do ano rotário. Agradeço muito a presença dessa profissional, Carolina Jatobá, e com isso eu gostaria de, pedindo uma saudação virtual ao Pavilhão Nacional, quando eu estou batendo o sino, considerar aberta a reunião do Rotary Clube Brasília de dezembro. Oração da sabedoria. Senhor, plantai no meu coração a semente do amor. Transformai meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e os meus amigos em entes queridos. Não me deixeis ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão perante os fracos. Dai-me o sabor de saber perdoar e afastai de mim o desejo de vingança. Iluminai os meus olhos para que eu veja os meus defeitos e cerrai os meus lábios para que eu não comente os defeitos alheios. Arrancai de mim o orgulho e a presunção. Deus, fazei de mim um ser realmente justo. Em época de paz, os filhos enterram os pais, enquanto em época de guerra, são os pais que enterram os filhos. Esta frase é atribuída a Heródoto, considerado o pai da história. Nós vamos fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje. A nossa palestrante é doutora em Direito pela PUC São Paulo, em 2021, mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, onde também se graduou em 2005. Tem pós-graduação lato sensu em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Carolina é ainda advogada da Caixa desde 2010, embora esteja no banco desde 2004. Atua como Superintendente Nacional de Compras, tendo tido outras funções durante seus 18 anos de instituição. Foi professora assistente da PUC São Paulo em Direito Administrativo, estágio acadêmico docente, 2018-19. É professora adjunta do Centro Universitário de Brasília, na modalidade EAD, Ensino à Distância, desde maio de 2020. É membro do grupo de pesquisa Comunicação, Tecnologia e o papel das organizações no eixo da gestão, na linha de pesquisa Comunicação e Mediação na formação acadêmica
na modalidade à distância. A palestrante Carolina Jatobá Coelho vai nos falar sobre LGPD. Isso é bobagem? Carolina, o microfone está aberto para você. Por favor. Muito obrigada pela palavra, Carlos Aureliano. Agradeço também o gentil convite do Chico Chilabes, na pessoa da qual eu cumprimento todos os demais membros rotarianos. Falávamos agora há pouco que o Rotary tem uma lembrança muito especial na minha vida. Meu avô frequentava o Rotary, embora não seja rotariano, e no início de Brasília, quando ele então migrou para cá, o Rotary teve para ele uma função muito importante, né, associativa, de valores, enfim. Então, de modo que eu me sinto muito grata, satisfeita e honrada de poder discutir e trazer um pouco do conhecimento sobre a LGPD. Eu, inicialmente, né, gostaria de inverter um pouco até o tema que foi proposto, né, isto é bobagem, e eu coloquei aqui isto é importante, porque, na verdade, toda a nossa argumentação é no sentido de dizer que não é uma bobagem, né? E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não deve confundir com LGBT, que é muito comum as pessoas fazerem essa né, inversão aí de sílabas, de letras, mas estamos falando sobre uma lei geral, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu inicio a minha fala, eu sei que já fui apresentada, mas trazendo aqui todas as instituições que eu, de alguma forma, estive vinculada e que, de alguma forma, integram a minha história, a minha jornada e a minha personalidade. E por que eu estou usando esse exemplo? Né? Eu já fui apresentada, não precisaria fazer novamente essa apresentação. Porque tudo aquilo que nos compõe a história agrega ao nosso direito de personalidade. Ou seja, e aqui eu coloquei uma figura do nosso querido cartunista Quino, né, saudoso Quino, que na sua personagem Mafalda diz: justo a mim coube ser eu. Quer dizer, tudo que compõe a nossa identidade compõe um direito que vai ser chamado um plexo aí de direitos de personalidade. E dentro desse plexo nós temos o nome, nós temos a imagem, nós temos o nosso data de nascimento, o nosso estado civil, se somos casados, se somos solteiros, os nossos gostos pessoais, e principalmente numa sociedade massificada em que os negócios, né, são cada vez mais personalizados, isso fica muito mais evidente. Ou seja, os nossos dados acabam sendo mais preciosos do que qualquer outro bem intangível que possamos ter, né? Até porque, para nos apropriarmos ou comercializarmos ou, enfim, comprarmos ou vendermos alguma coisa, nós precisamos ser identificados por esse mercado de uma forma muito particular, que não era antes, né? Cada vez mais o plexo de produtos e serviços ele vem personalizado. Então, dado esse contexto de globalização, de internacionalização das trocas econômicas e também, acho, de complexidade do mundo, né? Nós estamos aqui hoje diante de uma associação que é uma associação internacional, que traz aí missões, valores para o mundo todo. E isso, para além de ser muito bonito, né? Para além de significar uma padronização interessante do ponto de vista de termos aí uma sociedade, uma associação estatutária bastante coesa, né, nos seus valores, nas suas missões,
isso reflete, né, o quão internacionalizada é a nossa sociedade. Então, a LGPD, ela vem como a forma de uma legislação geral, inspirada numa legislação que é aplicável para a União Europeia, ultimamente. Então, estamos diante de uma legislação geral brasileira, portanto, não veio de um tratado, não foi simplesmente objeto de uma internalização brasileira, né? Ou seja, o tratado ele vem ali, vamos dizer assim, já com todas as suas cláusulas, como se fosse um contrato mesmo entre dois países, entre dois estados-nação, e ele é internalizado. A LGPD não veio dessa forma. A LGPD ela veio como inspiração de uma legislação que se aplicava para um Estado supranacional, que no caso é a União Europeia, né? Então, na União Europeia surgiu então a GDPR, que é a Lei Geral também de Proteção de Dados, e isso se replicou no mundo todo. Por que disso, né? Por que vamos dizer assim, desse transplante legislativo, né? Esse é um tema que ele é bem caro para mim, inclusive eu tratei ele um pouco no meu mestrado, quando falei de sigilo bancário, que tem interconexão também com dados pessoais. Afinal de contas, o nosso sigilo bancário é um dado extremamente relevante. O que acontece, então, com essas legislações, né? Legislações, seja ela estrangeira, ou seja, aplicável para um outro país, seja ela aplicável para vários países, como é o caso da União Europeia. Elas acabam reproduzindo uma forma de regulamentar um comportamento que é extraterritorial, ou seja, comportamentos que são para além das fronteiras, né? E aí, por isso, essas leis precisam ser leis repetidas na maioria dos países. Então, não se trata tão somente de um transplante legislativo, desconsiderando todo vamos dizer assim, a tradição legislativa de determinado país, né? Então, são leis que, de alguma forma, e isso se reproduz em várias leis, né? A LGPD é só mais uma delas, isso se reproduz como uma forma de unificar ou padronizar as legislações no mundo todo, enquanto, obviamente, a gente não tem uma soberania que seja universal, né? Então, ao invés de pensar num tratado, a gente pensa, de fato, em legislações que são muito assemelhadas. E a LGPD, por isso, é muito assemelhada à legislação hoje aplicável à União Europeia. Bom, a nossa LGPD, né, foi, então, discutida no Congresso, a gente pode dizer, ali no finalzinho do governo Temer, 2018, ela foi considerada válida, ou seja, atendeu a todos os requisitos do processo legislativo, mas ela inicialmente não ficou vigente. O que significa isso? Teve uma vacatio legis, ou seja, ela era válida, mas ela não poderia ser aplicada de imediato. E isso foi muito em consequência de um lobby feito pela maioria das empresas, das grandes empresas brasileiras, precisavam se adequar, e principalmente as big techs, que tinham representação aqui no Brasil, que têm representação também aqui no Brasil, que tinham que se adequar, principalmente na sua adequação do ponto de vista de gestão e administrativa, para poder gerir esses dados. A LGPD traz vários atores relevantes, então o controlador, a gente não vai entrar nesse detalhe porque é muito complexo, mas ela traz alguns agentes e várias empresas, né, não só empresas, mas associações ou qualquer entidade que de alguma forma tenha um tratamento de dados precisa se submeter à LGPD. Então, por isso, a lei, a redação original, deu 18 meses de vacatio legis, ou seja, esse período que a lei fica suspensa até que ela possa ser de fato aplicada, para que as pessoas que de fato se submetam àquela lei, pessoas físicas ou jurídicas, que elas possam se apropriar dos instrumentos e, enfim, conseguir aplicar a lei na sua inteireza. Veio então a pandemia, e em 20, né, uma nova redação da LGPD
postergou essa vacatio legis, principalmente no artigo 52, 53 e 54, são os artigos que dão penalidades para as empresas que descumprirem a lei. Então, essa vacatio legis, ela foi, então, postergada, né? Então, houve aí mais de 18 meses de vacatio legis. Entrando um pouquinho na lei, que disciplina, então, essa lei? Então, inicialmente, o respeito à privacidade. É algo novo? Por que só agora em 2018? Não é algo novo. O direito à privacidade, ele remonta às discussões de própria... em Roma se falava nisso, né? As casas paroquiais, medievais, que tratavam ali, que faziam às vezes de banco, já tratavam de sigilo dos titulares daquelas montas que eram colocadas ali, naquelas casas que não eram seculares, né, mas que depois se transformaram nos bancos. Então, por que falar de direito de privacidade só agora, né? Direito de privacidade, ele foi, inclusive, chancelado, né, na maioria das declarações de direitos humanos, ele consta como um direito de primeira geração na Revolução Francesa. Por que agora só falar de direito de privacidade nesse momento? Ou o que muda em relação a essa privacidade? Aí tem a ver com o contexto que eu informei no início. Cada vez mais nós não temos um domínio sobre a nossa privacidade, porque para nos relacionarmos de forma tecnológica, num contexto global e de revolução 4.0 da indústria, nós temos que necessariamente ceder os nossos dados. Senão, não estaríamos aqui usando o Zoom, uma plataforma privada, não estaríamos nós fazendo compras na Amazon, né? Então, é difícil, aí vou usar o trocadilho, né? É difícil nos privarmos de estarmos expostos na nossa privacidade. Então, o que a lei traz de diferente? É a autodeterminação informativa. Na verdade, os dados já eram um ativo muito importante, se tornaram mais ainda com as Big Techs. E o que a lei traz é que é possível que a gente tenha um certo domínio, uma autodeterminação daquilo que, de fato, diz respeito à minha personalidade, né? A minha liberdade de expressão, de informação, de comunicação, intimidade, tudo isso vem, vamos dizer assim, também como tangenciando a autodeterminação informativa. Então, respeito à privacidade, que é o primeiro princípio, o primeiro fundamento da lei, ele tem que ser lido com base na autodeterminação informativa. E isso, como eu disse aos senhores, vem dessa concepção civil constitucional, quer dizer, tem um paradigma aí de direitos humanos que vai além do patrimônio dos dados e quanto ele vale de forma intangível, mas sim a necessidade dessa eficácia, né, e a gente vai chamar de eficácia tanto vertical quanto horizontal. Vertical entre iguais, né, por exemplo, uma associação, estamos aqui diante de uma associação, a associação também tem que se curvar a LGPD. E a eficácia horizontal entre o Estado e o indivíduo. Essa é mais complexa, né? E aí, como membro de instituição financeira, não posso entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, agora com o pagamento de benefícios sociais, né? A empresa a qual eu trabalho, a instituição financeira, teve ali o tratamento de dados de praticamente quase toda a população brasileira, né? E é uma instituição financeira. Então, que tipo de tratamento, como isso pode ser feito, inclusive tem sido discutido com o Banco Central. E esses dados são, na verdade, extensão da nossa personalidade. Aí eu trouxe aqui a Constituição Federal, lá, versão original de 88, no artigo 5º, ela já tratava sobre a inviolabilidade da nossa intimidade, da nossa honra e da nossa imagem. Mas não satisfeitos, recentemente, os nossos congressistas fizeram constar uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 115, para dizer, de uma forma expressiva,
que sim, direito aos dados dizem respeito à intimidade. Não acho que precisava, mas enfim, foi feito. Falando um pouquinho sobre a quem se aplica a LGPD, né? Então, se aplica a todas as pessoas físicas. Pessoas físicas, a gente entende que são aquelas pessoas que nasceram, né? Mas há hoje uma discussão sobre a LGPD, inclusive para os nascituros, né? Enfim, por exemplo, uma ecografia traz ali a imagem de um ser que vai nascer, que tem uma expectativa de nascer, e por isso ele se chama nascituro. Então, desde a concepção, também o nascituro é protegido pela LGPD. Da mesma forma, a gente pode falar do morto, né? O patrimônio do morto, enquanto pessoa, ele precisa ser preservado. E aí eu não estou falando só de direitos autorais, eu não estou falando só de direito de marca, que pode estar vinculado aí a alguma marca pessoal, por exemplo, mas também da utilização da imagem e dos dados pessoais desse sujeito, né? Então, nesse caso, ele seria representado, então, por o seu cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral. Tema extremamente relevante, que conversamos, inclusive, eu e Chico Schilabitz, professor Chico Schilabitz, sobre o tratamento de fotos de crianças, tratamento em relação a crianças, dados pessoais de crianças. Então, o porquê que isso é importante? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação um pouco mais antiga, ele traz um princípio bastante relevante, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Significa que pode-se lidar com dados pessoais de crianças e adolescentes, e isso é uma premissa para toda a LGPD. Tem quem diga, tenho consentimento, eu posso tudo. Não é bem assim. Importante que, na declaração de consentimento, haja todas aquelas previsões de exceção, né? E, principalmente, eu li a declaração do Rotary e achei ela muito boa, porque além de tratar dos dados pessoais, também trata ali de direitos autorais, de vídeos, de autoria de vídeo, de marca, de patente, enfim. Todo um tangenciar de direitos que são bem próximos aí à proteção de dados, né? Então, no caso das crianças, os controladores, eles têm, então, que buscar o consentimento dos responsáveis, dos pais. Mas, para além disso, obviamente, se um pai permitir o uso da criança e um juiz, ou, enfim, a própria autoridade de LGPD entender que aquela autorização não atende o melhor interesse do menor, expõe ele de alguma forma, esse consentimento, ele vamos dizer assim, relevado, né? Então, é preciso que, no ato da declaração, também esteja presente que aquele parente consente que aquele interesse é o melhor para a criança. Obviamente, a gente está falando de algo que é muito amplo, né? O que seria o melhor interesse para a criança? Aquilo que preserva a sua dignidade, a sua honra, a sua idade, a sua capacidade intelectiva, o seu bem-estar no mundo, né? Então, há, assim, princípios a serem seguidos para que se faça uma interpretação adequada desse melhor interesse. E, por fim, esse seria o nosso último slide, vamos falar sobre exatamente os direitos do titular. Então, o que essa legislação nos traz em relação à titularidade dos bens, né? Então, inicialmente, né, toda pessoa, então, é assegurada a titularidade, isso parece meio óbvio, mas muitas vezes as leis têm que dizer o óbvio, né? Então, toda pessoa natural tem assegurada a sua titularidade dos dados, relacionados aos direitos de intimidade, privacidade e liberdade, e tem o direito de obter do controlador, né, mediante requisição, a confirmação da existência do tratamento, então, como aquele dado está sendo tratado, e eu verifiquei a declaração do Rotary é muito boa nesse quesito,
o acesso aos dados, a possibilidade de corrigir esses dados, isso já existia desde a Constituição, e não só de 88, mas, enfim, fica claro aqui que é um direito, né? Então, tem um rol de direitos, isso é importante do ponto de vista de manifestação legislativa, né? Fica muito claro ali aquele rol de direitos. Anonimização, né? Que seria aquele dado ser usado de uma forma massiva, sem uma identificação, ou seja, sem a possibilidade de interferir ou violar algum direito de fato individual, de personalidade, e a possibilidade de portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto. Né? A eliminação também, como é possível o consentimento para a inserção, também para a eliminação. E a informação, esse principalmente em relação às entidades públicas e privadas com os quais o controlador está partilhando os dados. Então, ao passar os dados para uma outra entidade, ele precisa avisar o indivíduo. E tem um julgamento recente agora do STJ, exatamente nesse sentido, que em relação, mesmo as pessoas públicas, né, assim, por exemplo, Receita e Caixa Econômica, Receita e, sei lá, município de São Paulo, o titular precisa saber que aqueles dados estão repassados e com a qual finalidade, né? E a informação de não fornecer o consentimento. Era isso que eu tinha para falar, acho que passei um pouquinho aqui do tempo, né, professor? Mas o ideal é que a gente discuta, isso não é um tema que eu acho que caiba um monólogo, a gente precisa discutir, entender sutilezas, como eu disse, é uma lei geral, então, como tal, ela precisa ser interpretada, será interpretada pela autoridade nacional que teremos, vai tratar caso a caso e que vai aplicar as multas, né, são só sanções, vamos dizer assim, civis, a gente não tem sanção penal para esse tipo de multa, para esse tipo de violação, mas temos sanções aí extremamente relevantes do ponto de vista de questionamentos éticos, né, que a empresa pode integrar um rol, isso vai atingir de alguma forma a imagem dela, ela pode ficar ali prejudicada em relação à sua comercialização. E a necessidade também de aplicação também para associações, mas, como eu disse, pelo que eu li das declarações, acho que o Rotary anda bem, né, talvez o que precise de fato é uma conscientização maior em relação à questão do consentimento, né, porque geralmente as pessoas ticam aquela declaração, mas não leem, então é importante também que haja um caráter educativo. Bom, era essa a minha contribuição, acho que bem pontual. Muito obrigado, doutora Carolina. Eu vou devolver a palavra ao presidente para os agradecimentos. Professora, excelente, excelente. A ideia de nós trazermos a sua pessoa aqui para conversar um pouco sobre isso é exatamente no sentido de provocar. A ideia é a gente trazer colocações feitas não só dentro do cenário rotário, mas também fora do cenário rotário. Ou seja, somos todas pessoas que participam do Rotary e que têm suas atividades. Então, nós, na realidade, não estamos exclusivamente conversando sobre questões dentro do Rotary, e sim também além da fronteira do Rotary. Nós agradecemos muito as suas colocações, e eu teria outras perguntas aqui, mas senão nós vamos acabar só você e eu conversando, nós podemos conversar um pouco depois de terminarmos a nossa reunião sem problema nenhum. Nossos parabéns pela sua exposição, ela foi perfeita dentro daquilo que a gente conversou, dentro da nossa expectativa, maravilha, parabéns para você. Nós deixamos aqui um certificado que nós vamos encaminhar para você no sentido virtual e, eventualmente, entregaremos para você presencialmente também. E ele lembra e lembrará a sua participação aqui
E seu avô certamente está muito feliz com a sua presença aqui no Rotary, porque ele, de uma forma ou de outra, vivia Rotary, embora não rotariano, e ele deve estar lá no céu agora, dizendo assim, puxa vida, que netona que eu tenho, maravilha, 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 maravilha. Muito bem, palavra final com você nesse momento, por favor. Acabei até me emocionando aqui, professor. É uma lembrança muito importante para mim. Bom, como palavra final, uma palavra de agradecimento, né, por esse momento tão relevante. Para mim é sempre enriquecedor, é sempre inquietante e é sempre desafiador falar desse tema que é tão complexo, mas tão apaixonante. E, de fato, deixei aqui o meu telefone para quem quiser depois conversar mais sobre o tema. Eu tenho muito interesse em compartilhar as minhas inquietações, até as minhas dúvidas também, e muito obrigada pelo espaço, né? Essa palavra é uma palavra de agradecimento. Fica aí o meu telefone. Professor, só para complementar, estou nas redes sociais também como professora Carolina Jatobá. Quem quiser pode me seguir, estou no Instagram, estou no LinkedIn como professora Carolina Jatobá. Dando sequência, muito obrigado a todos vocês e saudando o nosso pavilhão nacional de forma virtual, bato o sino para permitir que então a nossa reunião esteja encerrada. 13h37. Isso significa dizer que nós nos atrasamos um pouquinho para finalizar, começamos com 3 minutos de atraso, mas nós tivemos aí cerca de 4 minutos, porque foi encantadora a conversa da nossa querida Carolina. Ela gera, na realidade, uma série de perguntas na nossa cabecinha, né? Inclusive...